pedido de Jesus, ministro da Terra na comunidade cósmica, diversos espíritos de elevada expressão espiritual estão vindo à Terra, alguns encarnando-se para trazer o avanço que adquiriram em tecnologias que são utilizadas em outros mundos para fazer desenvolver a humanidade. Um dos primeiros campos de atuação será a saúde. Eles desenvolverão órgãos sintéticos sem risco de rejeição, acabando em definitivo com o sofrimento daqueles que precisam recorrer a um transplante. A presença desses espíritos causará uma nova onda de progresso, um acelerado desenvolvimento de todos os setores humanos e em conformidade com a harmonia necessária para a elevação do planeta na escala dos mundos. O mesmo se dará no Brasil, especialmente no que se refere à política. Já estão encarnados espíritos que foram preparados na espiritualidade, entre eles Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, e que terão influência muito grande na transformação cultural e política do Brasil. Essa transformação será tão grande que soará inacreditável e mesmo a comunidade internacional se impressionará de ver o quanto o Brasil progredirá socialmente. Esse processo deve se intensificar na década de 2040. Outros tantos espíritos de elevada hierarquia estão se movimentando em outros pontos do planeta, auxiliando os diversos países a lidarem com seus problemas internos e também com os conflitos entre nações. Talvez nunca a espiritualidade como um todo tenha trabalhado tão intensamente para favorecer ao homem a mudança real e efetiva. Entretanto, da mesma forma que as forças do bem se organizam e operam, as forças das trevas também o fazem. Espíritos com grandes conhecimentos e inteligência, mas cujos corações ainda são frios pelo desinteresse no bem, se organizam em verdadeiros batalhões, exercendo grande pressão e domínio em certas regiões do planeta. O desenvolvimento dessas inteligências é tão grande que eles conseguiram dominar a técnica da reencarnação e em determinadas partes do mundo, especialmente no Oriente Médio, a influência que exercem é grande a ponto de conseguirem reencarnar espíritos inferiores para atender aos objetivos que possuem. Nesses locais, a presença das trevas é tão constante que promove uma espécie de elevação do umbral, onde os encarnados praticamente transitam entre os espíritos perturbados e perturbadores que estão nas esferas espirituais mais baixas. As barreiras que separam a esfera da carne dos espíritos inferiores ali é mais tênue que em qualquer outro lugar do mundo. Esse adensamento trevoso dificulta sobremaneira a atuação dos espíritos esclarecidos e do bem. O próprio ambiente se torna impróprio para suas manifestações, o que favorece ainda mais o domínio das trevas. Nesses locais, a forma mais efetiva de auxílio direto é a reencarnação de espíritos elevados. Tarefa, aliás, penosa. É isto que ocorreu com Eurípides Barçanufo, que recebeu da alta espiritualidade a tarefa de se encarnar em meio aos sofredores dessas regiões de conflito, a fim de levar um pouco de amor e, quem sabe, aquecer alguns corações. Mas por que essa mobilização? Por que espíritos de tão elevada expressão estão vindo, sabe-se lá de que parte do universo, o que não deixa de ser também uma espécie de sacrifício, nos ajudar a evoluir, e por que almas tão elevadas como Eurípides Barçanufo tiveram que fazer sacrifícios tão pesados nesse momento da história humana. Como já havia dito Chico Xavier, na década de 1970, uma reunião de espíritos de expressão cósmica responsáveis pelo nosso sistema solar, juntamente com Jesus, representante espiritual da Terra, deliberaram um prazo de 50 anos a contar da chegada do homem à Lua em julho de 1969, para que a humanidade aprendesse, enquanto coletividade, a viver sem se destruir.
Se isso fosse possível, a humanidade entraria numa nova fase de progresso e aceleração vertiginosa de desenvolvimento. Mas, se falhasse, se as nações entrassem em conflito, especialmente de ordem nuclear, então sofreríamos um atraso nunca antes visto. A fase que atualmente vivemos é de sinal vermelho. Espíritos inferiores estão se organizando nos planos inferiores e migrando para a Europa, como ocorreu na Segunda Grande Guerra, influenciando a mente coletiva, e a chance de uma nova guerra se torna cada dia mais factível. A espiritualidade amiga procura cercar pessoas cujas influências possam ser positivas, como é o caso de Dalai Lama e do Papa Francisco. Espíritos bons e com poder de influência a mudar o rumo e a cabeça de muita gente. Pessoas que vieram à Terra espalhar amor, bondade e caridade, ao contrário de tantos líderes religiosos que, plantando ódio no coração dos adeptos, cairão. O conflito entre Rússia e Ucrânia é visto com preocupação pela espiritualidade, pois nos bastidores há também outros países e interesses. A luta pelo poder, por terra, por domínio econômico, pode envolver países como a China, Índia, as Coreias, Japão, Estados Unidos e desencadear uma nova sede de poder capaz de levar nosso mundo a uma era de sombras espessas. Desta vez, porém, os recursos bélicos são muito maiores do que nas guerras anteriores. Uma guerra de grandes proporções fatalmente faria uso de armas nucleares, hoje milhares de vezes mais potentes do que as que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Os recursos que não fossem consumidos na guerra, que seria rápida, dado o poder de destruição, seriam consumidos nas tentativas de reestruturação dos países, mas o temor da espiritualidade é que o uso dessas armas desencadeie um inverno nuclear capaz de afetar todo o mundo, aniquilar a maior parte das espécies, animais e vegetais e transformar o planeta num grande deserto gelado. Se tal ocorresse, a Terra não ascenderia na escala dos mundos, não se transformaria num mundo de regeneração, mas, ao contrário, voltaria ao status de mundo primitivo. O que restasse de humanidade encarnada provavelmente voltaria ao estágio das primeiras civilizações. Todas essas informações soam apocalípticas e ficcionais, mas asseguram-nos os espíritos de que há um futuro plausível cujo risco é iminente. É por essa razão que a espiritualidade tem mobilizado tantas almas para ajudar a aplacar o ódio, plantando o amor. Mas o que podemos fazer? Nesses últimos anos, até 2019, devemos nos esforçar sobremaneira no desenvolvimento de nós mesmos. Os religiosos são chamados a desempenhar um papel ainda mais atuante, seja em que campo for, em qualquer religião, na transformação de si mesmo e do ser humano. Devemos hoje, mais do que nunca, nos esforçar em nos melhorar, nos transformar, nos modificar em definitivo para o bem e orar. Os Espíritos nos pediram para que todos reservem alguns minutos do seu dia, das suas orações habituais, dos cultos, do Evangelho, que fazem em casa, para pedir pela paz mundial. Pedir que esses espíritos endurecidos possam ser auxiliados pela espiritualidade amiga, pois todo bom pensamento em favor da Terra contribui para que a atmosfera espiritual do planeta se torne melhor, mais propícia às boas influências espirituais. Não devemos subestimar a força do pensamento, especialmente a força do pensamento positivo e no bem. Não devemos temer, devemos trabalhar com fé e determinação enquanto esse prazo não chega a termo. Devemos apoiar a espiritualidade com nossas orações, nossas atitudes e, se possível, espalhar essa mensagem para que mais pessoas tomem ciência da gravidade do período em que nos encontramos. Tenhamos esperança de que esses anos passarão, que nada disso ocorrerá, que nenhuma grande guerra ocorra, que o bem consiga vencer o mal,
Que esses espíritos endurecidos aceitem ajuda e os que não aceitarem, que sejam retirados da terra para mundos adequados ao seu progresso espiritual e que toda essa angústia se torne apenas uma lembrança na era de felicidade e paz que nos aguarda, se conseguirmos resistir.